o que aconteceu para nós entrarmos aqui nesse texto. São 8h35, eu espero terminar bem antes disso. Então, o que acontece? Nós sabemos que Geazi e Eliseu perguntam o que nós podemos fazer para ajudar essa mulher. E Geazi diz, ela não tem filho. Então, Eliseu vai e ora a Deus pela vida dela. E a vida dela torna-se, ela passou a ficar grávida, ela teve um filho, engravidou. Eu fico bacana com isso, irmãos, porque não tem impossível para Deus. Quando a mulher diz, eu não posso ter filho. Eu ia falar um negócio aqui sobre uma pessoa que passou por aqui e que a esposa dele não podia ter filho. Eu vou dizer uma coisa para você, Edmilson e William, vocês devem saber o que eu estou falando. Se aquela mulher ficasse aqui, ela teria um filho. Sabe o que eu estou falando, né? Ela teria um filho. Porque foi assim que aconteceu com Jorge Cananéia. Quando nós fomos orar pela família dele, pela esposa dele, quando eu coloquei a mão no ventre da mulher dele, e aí depois ele vai me dizer que a mulher dele era estéril, há 3 anos eles estavam querendo ter um filho, não conseguia. E aí Deus me deu essa condição de orar por eles, e um mês depois a criança nasceu. Aliás, ela ficou grávida. Um mês depois nasceu, é complicado, né? Ela ficou grávida. E nós apresentamos essa criança aqui, foi uma bênção, né, ver aquilo ali. Então, nós vemos que ela foi agraciada por uma criança por tudo aquilo que ela fez pelo profeta. Tudo que ela fez pelo profeta, ela recebeu uma bênção especial. Ela honrou o profeta. A honra para Deus é algo sublime para nós alcançarmos prosperidade. Eu estava vendo uma mensagem esses dias, dizendo que quando você honra uma pessoa, quando você honra as pessoas, quando você honra seu pastor, quando você honra uma autoridade, quando você honra alguém, a sua mãe, honrar a mãe da gente é algo muito grande. Já tem uma benéfice de ter dias maiores na vida, né? Aquele que abençoa, aquele que cuida do teu pai, da tua mãe, multiplicar-se-ão os seus dias na terra. Isso daí já é algo sublime para nós, né? Então você quer ter longos dias na terra? Abençoe sua mãe, abençoe seu pai, que os seus dias serão multiplicados. Isso é uma promessa de Deus, está lá nos 10 mandamentos. Então o que acontece? Eu teria certeza que essa bolsa, eu acho que os antigos aqui já entenderam do que eu estou falando, né? Entendeu, Luciano? Ela teria um filho. Porque Deus não quer que ninguém não viva o sonho de ser mãe. E para Deus isso não é nada. Para Deus isso não é impossível. Bom, essa criança veio a falecer. Vamos se resumindo, a gente já sabe muito bem o que aconteceu. Essa criança veio a falecer. Trabalho já adolescentezinho, eu acho que já um menino lá de uns 7, 8 anos. Ela estava lá no campo, trabalhando com o pai, arando a terra, e de repente deu um probleminha na cabeça dele. Deveria ser tratado, né, como filhinho de vó, né? Por mais. Já viu aquela criança que você não tem, aí você tem, como é que você trata? Parece que bota uma bolinha de cristal. Pegou um solzinho, deu uma insolação, deu dor de cabeça, morreu no colo da mãe. O que a mãe fez? A mãe pegou a criança, botou no colo na cama de Eliseu, fechou a porta do quarto de Eliseu, como se dissesse assim, quem me deu é o único que pode trazer de volta. Então botou na cama de Eliseu e foi em busca do profeta. Nós sabemos bem a história que aconteceu. Sabemos que Eliseu vem até a casa dela e sabemos também que ela não conta para ninguém. Um testemunho maravilhoso de uma mulher que tem um problema, ela não fica contando para A, para B, para C, para D. Porque A, B, C e D não vai resolver o teu problema. Quem vai resolver o problema é aquele da letra J, Jesus de Nazaré. Ele que vai resolver. Então tem muita gente que conta demais. Não conte, fique quieto, né? Tenho aprendido isso com o tempo. Bom, Eliseu volta e faz a criança reviver, e a criança nasce, revive. É o que diz lá no versículo 2, volta aqui para mim o 2, dá uma olhadinha lá que ele vai dizer assim, ó, e levantou-se a mulher e fez conforme, não, no primeiro, olha lá, ele vai dizer assim, ó, e falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara. Muito bem, passou-se o tempo, vem uma fome na área. Ela era amiga de Eliseu e Eliseu era amiga dela. Então o que Eliseu fez?
já vendo o que Deus estava preparando de fome na terra, avisou a sua amiga, falou: ó, pega você, a sua família e vai, pega todo mundo, vai, porque vai ser difícil, vai lá, e peregrina onde vocês puderem peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por estes anos. Vai. O que ela fez? Ela obedeceu, porque conhecia o profeta, sabia que o profeta era poderoso. Amém, irmãos? Amém. É muito bom quando você tem um homem de Deus, que quando ele fala, as coisas acontecem, né? E aí ele foi lá e realmente obedeceu, foi embora, largou a sua casa, largou tudo lá. No capítulo 8, nós vamos encontrar já, ou mais na frente um pouco, Eliseu já morto, já tinha morrido. E Eliseu era muito conhecido pelas maravilhas que Deus fazia através dele. E o rei vai conversar com quem? Com Geazi. Porque as pessoas vão dizer que Geazi morreu de lepra. Geazi não morreu de lepra. Geazi adquiriu lepra naquele caso de Naamã. Mas eu vou acreditar, eu ia até dar uma olhada ali, mas não deu tempo, do porquê essa lepra não está mais com Geazi. Eu não sei se ele ficou curado, ou se a lepra dele não era aquela lepra que ficava totalmente doente, a ponto de pegar, era um outro tipo de lepra. Lá no início, lá atrás, você vai ver com Naamã, que Geazi pegou lepra. Mas agora você vai ver Geazi conversando com o rei, porque o rei mandou chamar Geazi, porque ele queria ouvir fatos de Eliseu. E na hora que Geazi está contando, fala assim, aí o rei fala: me conta de Eliseu. E ele começou a contar. Aí Eliseu era assim, que Eliseu era sábio, que uma certa vez ele estava passando no monte, e que aí chamavam ele de calvo, e tinha umas ursas, e as ursas veio e matou as crianças. Eliseu era assim mesmo, e tinha um caso com uma mulher. Que mulher? Aí contou o caso da Sunamita para o rei. Nisso que conta o caso para a Sunamita com o rei, porque quando Deus quer fazer as coisas, faz as coisas perfeitas. Naquele momento, Sunamita está voltando da peregrinação. Chega na sua casa e a sua casa está tomada de pessoas. Pessoas tomaram a sua casa. Ela não tem mais casa, ela não tem mais o terreno dela, ela não tem aquilo que lhe pertencia, não tem mais, que as pessoas invadiram. Nisso o que ela faz? Ela vai falar com o rei, porque ela era uma pessoa de posse, e era uma pessoa que ajudava o governo. E aí ela foi falar com o rei. Quando ela foi entrar para falar com o rei, quem estava conversando com o rei? Geazi. Qual era a história que o rei de Geazi estava contando? A história dela. Quando ela chega e fala: rei, aí Geazi olha, vê ela e fala: olha ali, rei, a mulher é aquela, e o filho que Eliseu ressuscitou é aquele ali, ó. Aí o rei levantou, olhou para ela assim: a senhora é que é a menina de Sunem? Ela disse: é, que Eliseu fez esse menino vivificar? É. O que a senhora quer? Não, rei, é que Eliseu mandou eu ir embora por causa da fome, e quando eu regresso agora, a minha casa está tomada. Aí o rei fala assim: chama oficiais, acompanhe esta mulher e devolve tudo que é dela. A mensagem é essa: Deus é fiel. Deus não vai te desamparar. Por mais que a luta seja difícil, Deus sempre tem um refúgio na sua vida. Na hora certa, no momento exato, Deus entra com a providência. Deus sabe movimentar as águas para que o seu barco ande ou flutue da melhor maneira possível. Deus sabe fazer com que os milagres aconteçam na vida da gente quando a gente precisa e não quando a gente quer. Porque quando a gente quer, Ele não nos ensina, e quando a gente precisa, Ele está nos ensinando. Não adianta, irmãos, nós vamos ter que cair no poço. Nós teremos que cair no poço, porque infelizmente a vida é assim. O poço
nós vamos ser jogados nele. Mas, creia numa coisa: o poço vai estar vazio. Não vai ter água no poço. Acredite no que eu estou dizendo. Porque Deus é aquele que pode dizer para o tempo: pare de chover. Porque eu sei que meu servo será jogado no poço. Ele vai ser jogado no poço, mas não vai ter água lá dentro. A vida que a gente vive, às vezes é um poço, mas sem água. Vamos cair? Vamos, mas não vamos morrer. As lutas virão, mas não vamos ter vitória. Porque com Deus não tem água no poço. Sem Deus você vai se afogar. Com Deus você tem pão na mesa. Sem Deus você pode mendigar. Com Deus você tem vitória nas lutas. Sem Deus você não tem vitória nas lutas. Com Deus tem a doença curada. Sem Deus não tem a doença curada. Então, um conselho hoje que eu dou para os irmãos, eu percebo que, não sei aqui das meninas, mas os restos, as pessoas são todas crentes, que a gente entenda que no meio de todas as lutas que a gente vive, Deus ele é capaz de parar a chuva para não ter água no poço. Deixa eu dizer uma coisa: naquela época, o poço servia para duas coisas. Eu acho que eu já falei isso aqui, se eu não me engano. Duas coisas. Uma, ele servia como cisterna, porque se chovesse, abria o poço, a água caía lá dentro. A segunda é que chovia muito, né? Porque você sabe que no deserto é árido, não chove sempre. Então aquela água vinha e minava para dentro do poço. Então teria que ter chuva para ter água no poço. Entendeu? E para ter água no poço, para não ter água no poço, alguém disse para o tempo: para de chover, porque o meu servo vai cair no poço. Entende isso? Que capacidade de Deus cuidar, mesmo na tribulação. Porque na cabeça de José, a vida dele está perdida. Porque logo depois iria vir os amonitas para pegar ele e iria ser vendido. E ele ia ser levado. Daqui a pouco ele estava lá sendo vendido como escravo. Daqui a pouco ele estava na casa de Potifar. E quando chega na casa de Potifar, o cara já é atentado pela mulher. E aí a mulher faz uma esparnafernália lá, e você vê, por exemplo, irmãos, que as pessoas têm que entender que tudo isso, muitas das vezes, é armadilha para a vida de alguém. E aquela mulher já tinha armado aquela armadilha para ele. Foi para a prisão sem merecer, foi para a prisão sem nada. Ele sai da prisão, vai acabar sendo governador do Egito, e quando ele é posto, Fernando, como governador do Egito, eu acredito que naquela hora a primeira pessoa que ele olha era para quem? Vou te falar. Pensa bem. Você é Potifar, tá? O cara está botando um anel no meu dedo, agora eu sou o segundo depois do faraó. Ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Ser crente é entender que para tu chegar no objetivo tem que passar por um processo. Veja, quando ele chegou para os irmãos, ele disse assim: ei, calma, não foi vocês que me fizeram isso. Foi Deus que tudo fez para que eu chegasse aqui. Aleluia, Deus. Por quê, irmãos? Porque ele era sonhador. E a pessoa que sonha e tem Jesus como símbolo ou como uma fortaleza de tudo aquilo que ele vive, Deus vai abrir porta e as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Getsemane é um povo sonhador. Começa do seu pastor. Deus tem coisas gigantescas para essa casa. Vou repetir o que eu disse outro dia. Vou falar de novo. Falei na escola dominical, vou falar de novo. A palavra é pesada, burro, né? Mas burro é aquele que sai do Getsemane agora. Porque é como se eu passasse roendo o osso o ano todo, Tatiana. E na hora que eu vou comer a carne, eu não consigo comer a carne. Vem vitória grande para essa casa. E eu fiquei mais feliz ainda, pastor William, quando eu soube que uma profeta, na sexta-feira,
disse exatamente essas palavras que eu já tinha dito lá atrás. E eu nem aqui estava. Disse que, foi isso, Cristo? Disse que tinha coisa grande chegando nessa casa. Glória a Deus. Vou dar um conselho: segura uma cadeira dessa e não sai nem a pau, porque a vitória é nossa. Que você é. Você pode dizer amém? Amém. Fica com essa palavra, uma salva de palmas para Jesus. Muito bem. Todas são crentes já? Precisam fazer um apelo? Querem aceitar Jesus?